Olá, 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 tudo bem? Professor Irineu Ruiz, mais uma vez aqui com você, tratando aí do nosso crime novo. Surgiu aí recentemente uma nova norma, tá bom? A Lei 14.131, foi publicada aí no dia 1º de abril de 2021, que vai tratar aí de um crime novo, que foi introduzido aí no nosso ordenamento jurídico, que trata-se do stalking, também conhecido aí como perseguição. Então o objetivo desse vídeo é trazer essas informações preliminares para você que é antenado aí nas questões relacionadas à ciência criminal, tá bom? Curtiu o nosso vídeo? Deixa o like aí, compartilha para ajudar aí na promoção do canal do professor, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos iniciar aí o nosso conteúdo. Vai aparecer na sua tela o nosso slide, ele trata aí da questão do stalking, surgiu na Lei 14.132 de 2021, tá bom? O stalking ele foi introduzido e ele tem aí atual redação, artigo 147-A, tá bom? Vamos lá. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos, tá bom? Esse aqui é o nosso dispositivo legal. Agora, quando nós olhamos, o primeiro ponto que nós vamos falar na nossa aula de hoje é a quantidade de pena. Perceba, o preceito secundário desse crime, ele possui pena mínima de 6 meses e a pena máxima de 2 anos, tá bom? Então, pena mínima de 6 meses, pena máxima de 2 anos. Automaticamente, quando nós trazemos a essa estrutura, por fato de ter 6 meses no mínimo e 2 anos no máximo, faz com que o nosso crime ele fique sujeito aí à competência do juizado especial criminal. Então ele vai ser processado e julgado perante o GCRIM. Agora perceba, automaticamente, por ter uma pena exatos de 2 anos, ele também vai ser considerado uma infração de menor potencial ofensivo. Na qualidade de infração de menor potencial ofensivo, ele vai ter direito à suspensão condicional do processo e também vai ter direito ao instituto da transação penal, 2 benefícios aí que são entregues aos nossos praticantes desse delito, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Quando você olha a estrutura aí do nosso ordenamento jurídico, o professor Damásio, há mais de 15 anos atrás, falecido professor Damásio, ele já trazia a questão do stalking, tá bom? Ele já tinha aí algumas reflexões, algumas discussões. Eu acho prudente transcrever ipsis literis o que o professor Damásio falava, já naquela época. Eu acredito que ele vai ter aí uma didática muito melhor do que a nossa para explicar esse conteúdo. Então acompanhem conosco a leitura do texto do professor Damásio, tá bom? Vamos lá. Não é raro que alguém, por amor ou desamor, ou por vingança ou inveja, ou por outro motivo qualquer, passe a perseguir uma pessoa com habitualidade incansável. Repetidas cartas apaixonadas, e-mails, telegramas, bilhetes, mensagens na secretária eletrônica, recados por interposta pessoa ou por meio de rádio ou jornal tornam um inferno a vida da vítima, causando-lhe, no mínimo, perturbação emocional. A isso dá-se o nome de stalking, que é justamente o crime que nós estamos vendo agora, tá bom? Vamos lá, continuando ainda na fala do professor Damásio. Stalking é uma forma de violência na qual o sujeito ativo invade a esfera de privacidade da vítima, repetindo incessantemente a mesma ação por maneiras e atos variados, empregando táticas e meios diversos, ligações no telefone celular, residencial comercial, mensagens amorosas, telegramas, ramalhetes de flores, presentes não solicitados, assinatura de revistas indesejadas, recados em faixas afixadas nas proximidades da residência da vítima, permanência na saída da escola e do trabalho, espera de sua passagem por determinado lugar, frequência no mesmo local de lazer, em supermercado, etc. E Damásio continua. O stalking, às vezes, espalha boatos sobre a conduta profissional ou moral da vítima, divulga que é portadora de um mal grave, que foi demitida do emprego, que fugiu, que está vendendo sua residência, que perdeu dinheiro no jogo, que é procurada pela polícia, etc. Vai ganhando, com isso,
poder psicológico sobre o sujeito passivo, como se fosse o controlador geral de seus movimentos. Tranquilo? Então esse daqui é o conteúdo aí trazido pelo professor Damasio. Então perceba, o nosso crime de stalking que surgiu agora no ano de 2021, no meio de uma pandemia, ele é um crime de uma forma ou de outra, onde o agente está realizando aí diversos atos de perseguição da vítima, tá bom? Vamos começar a estudar aí essa estrutura jurídica agora. Vamos lá. Primeira coisa, bem jurídico tutelado. O objeto de proteção desse delito é a liberdade individual, ou seja, o direito que cada um dos indivíduos tem de sair, de se locomover, de praticar os atos da vida civil sem ser perturbado ou sem ser molestado de uma forma ou de outra pelo nosso agressor, tá bom? Vamos lá. Depois disso, nós temos o sujeito ativo desse crime, ou seja, quem pode praticar o delito previsto como stalking. E você vai perceber que o crime de stalking ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, nesse caso, nós classificamos o crime de stalking em relação ao sujeito ativo como um crime comum, ou seja, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, sem distinção de cor, raça, credo, posição social, não vai fazer nenhuma diferença. Basta praticar os atos hábil a gerar aí a nossa perseguição, tá bom? Depois, quando olhamos para o sujeito passivo desse crime, a vítima, nós temos da mesma forma um crime comum, ou seja, quem pode ser sujeito passivo desse crime? Qualquer pessoa, sem qualquer distinção da mesma forma. Então estamos também aqui em um crime classificado como crime comum em relação ao sujeito passivo, tá bom? Agora, um ponto é importante você ressaltar que quando olhamos para algumas circunstâncias em especial, eu já vou te falar quais são, nós temos que lembrar que o crime tem como previsão uma causa de aumento de pena. Vamos chegar nessa causa de aumento de pena daqui a pouquinho, tá bom? Então, quando a vítima for criança, menor de 12, adolescente, de 12 completo a menor de 18 e idoso maior do que 60, nós estamos aí diante de uma causa de aumento de pena, tá bom? E ainda, quando o delito de stalking é praticado contra a mulher nas condições do sexo feminino, nesse caso, também vai gerar aí uma causa de aumento de pena, pois a conduta do nosso agente, ela se torna um tanto mais grave para essas pessoas, por isso surge aí esta circunstância que gera o nosso aumento de pena, tá bom? Vamos lá, continuando aí nesse crime de stalking, em relação ao elemento subjetivo, ou seja, estamos olhando para o coração, para a mente do autor que pratica o delito, nós temos a existência do dolo, tá bom? Então o crime ele é doloso. Nesse caso, é importante eu ressaltar para você que o dolo previsto no nosso crime é o dolo genérico, ou seja, esse crime ele não vai admitir, ele não precisa daquele dolo que nós chamamos de dolo especial ou dolo específico, tá bom? Basta a vontade livre e consciente de praticar o stalking para existir o nosso crime. Além disso, importante lembrar para você que não admite-se o nosso delito à modalidade culposa. Então, o crime não admite modalidade culposa. Então, aquela figura da negligência, imperícia, imprudência, culpa consciente ou culpa inconsciente não vai existir dentro da nossa infração, tá bom? Então, o crime ele é doloso. Agora vamos lá, o que o professor vai fazer com você? Eu vou pegar cada pequeno trecho do que nós vamos analisar para nosso delito e vou vir te explicando alguns detalhezinhos importantes, tá bom? Vamos lá, continue aí acompanhando o nosso vídeo. Vamos lá. O que vou chamar a atenção vai estar sempre grifado, tá bom? Nesse caso de azul. A expressão reiteradamente. Você percebe que o nosso legislador, ele trouxe a expressão reiterada? Então, o que você deve lembrar? Este crime de stalking, ele é considerado um crime habitual. Ou seja, para que o delito seja configurado, necessariamente eu preciso de condutas reiteradas. Ou seja, o autor tem que praticar vários crimes, várias condutas de forma reiterada. Automaticamente, quando nós chegamos a essa conclusão, você tem que lembrar que, como o crime é habitual, um único ato, um ato isolado, o fato é atípico. Então, se você perseguir alguém uma única vez, o fato ele é considerado atípico, tá bom? E uma outra consequência, quando nós falamos dos delitos habituais, esta informação que eu estou grifando para você, ela é importante.
crime habitual, ele não admite modalidade tentada. Então, se o nosso autor, ele simplesmente for praticar o delito e por circunstâncias alheias à sua vontade não o consumar, não será admitido. Ou você faz o ato e consuma o crime, ou você não faz o ato e não consuma, tá bom? Então não se admite aí a modalidade tentada. Vamos lá. Segunda coisinha que é importante você observar. Expressão em azul. Por qualquer meio. Por qualquer meio, nós estamos falando aí em um crime de forma livre ou também chamado crime de ação livre. O que significa dizer? O nosso autor, ele pode praticar esse crime de qualquer forma. Não vai fazer diferença se ele vai praticar esse crime por carta, se ele vai praticar esse crime por meio de ligações, se ele vai praticar esse crime de forma presencial ou não. Não faz diferença. O crime, por ser crime de forma livre, ele admite várias formas de prática dessa conduta, tá bom? Agora, nesse ponto, é importante nós lembrarmos uma outra coisa, um outro fato aqui que passa a ser relevante, que é o stalking praticado por meios digitais. Nesse caso, nós chamamos de cyberstalking, tá bom? O que significa isso aqui? O nosso autor, ele vai perseguir a vítima pela internet, ou seja, de uma forma digital. Hoje, por incrível que pareça, esta é a modalidade que mais ocorre do stalking, que é a perseguição por via da internet, meios digitais, redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e outras tantas formas aí existentes e admitidas no nosso delito, tá bom? Vamos lá, superadas essas questões, vamos falar do meio de execução. O nosso crime ele admite 3 formas diferentes de prática da nossa infração. Vamos lá, cada uma está de uma cor. A primeira delas, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, aí vamos começar, cada cor é uma situação diferente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Aqui o ameaçar é alegar, falar que vai causar um mal grave e injusto. Você então vai ameaçar a integridade física ou a integridade psicológica da vítima. Segunda forma, restringindo-lhe a capacidade de locomoção. Nesse caso, você impede que a vítima exerça o seu direito de ir e vir. E por último, de qualquer forma, perceba, genérico, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou de privacidade. Então, nesta última modalidade que apareceu de verde aí na sua tela, o autor, o stalking, ele passa a praticar o crime em desfavor da vítima, fazendo com que ela se sinta perturbada e invadindo aquele limite onde nós temos liberdade para praticar os atos da nossa vida privada, tá bom? Vamos lá. Mais um ponto aqui que você tem que lembrar, aqui principalmente em nível de prova, tá bom? Nós estamos falando aqui da causa de aumento de pena. Lembrando a você que causa de aumento de pena, ela vai interferir na terceira fase da dosimetria da pena e ela é marcada pela existência de um aumento previsto em fração. Nesse caso, a pena será aumentada de metade. Então, metade é uma fração. Nesse caso, a pena será aumentada quando for praticada em desfavor de criança, adolescente e idoso. Isso aqui eu te expliquei há pouco, tá bom? E a segunda circunstância é quando o crime ele é praticado contra a mulher, por razão da condição do sexo feminino, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos condição do sexo feminino, nós estamos olhando para o artigo 121, parágrafo 2º-A do Código Penal. E a condição do sexo feminino dentro do nosso ordenamento jurídico se dá por 2 circunstâncias. A primeira é quando o delito ocorre no âmbito da violência doméstica e familiar ou quando você trata a mulher com menosprezo ou discriminação pelo simples fato dela ser mulher. Nessas 2 circunstâncias, nós estaremos diante aí da condição do sexo feminino, tá bom? E tem mais uma causa de aumento ainda. Vamos lá. É a terceira e última hipótese. Quando o crime de stalking é praticado no concurso de 2 ou mais pessoas. Então aqui eu tenho pelo menos 2 agentes praticando a infração. Posso ter mais? Pode, uma vez que ele fala 2 ou mais, não limitando aí a quantidade de pessoas, tá bom? E ele traz ainda para nós a causa de aumento, olha a expressão ou aqui, tá bom? Ou quando o crime é praticado com emprego de arma. Perceba, ele só usa o emprego de arma. O nosso legislador não trouxe qualquer complemento. Então,
vou lá, nós temos aí, nós temos aqui a nossa estrutura do que é arma para nós dentro do nosso ordenamento jurídico. Vamos lá. Quando nós falamos da expressão arma, arma é um instrumento que o ser humano utiliza-se para ataque ou defesa, tá bom? Qualquer instrumento que o ser humano use para atacar o outro ou atacar alguém ou para se defender, isso é considerado arma. Agora perceba, arma é gênero que comporta duas espécies, arma própria e arma imprópria. Bem simples aqui. Quando nós falamos na figura da arma própria, a arma própria é um instrumento que foi desenvolvido pelo homem para ataque e defesa. Por exemplo, uma espada, por exemplo, um escudo, por exemplo, uma arma de fogo. Então são instrumentos que o ser humano desenvolve com a intenção de atacar ou de se defender. Agora perceba, quando nós falamos da arma imprópria, a arma imprópria é diferente. A arma imprópria, ela é um instrumento criado pelo ser humano para uma outra finalidade qualquer, que, naquele caso, foi utilizado para ataque e defesa. Por exemplo, o professor está usando aqui a caneta da mesa digitalizadora. Essa caneta ela foi desenvolvida pelo ser humano para riscar. Você vê que o professor risca os nossos slides. Então, se eu usar isso aqui, por exemplo, para matar alguém, por exemplo, isso aqui é possível matar? Sim, é possível, dependendo da forma que você utilizar, você consegue. Se eu utilizar essa caneta digitalizadora para matar alguém, isso é considerado uma arma imprópria. Não foi feito para ataque e defesa, mas naquele caso tinha essa finalidade, tá bom? Vamos lá. Em relação agora à nossa arma própria, nós podemos ter arma de fogo, você conhece, nós temos revólver, temos pistola e várias outras tantas armas. Nós temos a arma branca, que são armas que não são de fogo, por exemplo, uma espada, um escudo, armas que não são de fogo. E ainda nós temos aqui a possibilidade de você utilizar o explosivo. O explosivo ele também foi feito para ataque e defesa, tá bom? Vamos lá. Então, só retornando aqui o slide, você percebe que o crime ele vai ser aumentado a sua pena ou majorado quando o autor utilizar só a arma, ou seja, qualquer uma dessas estruturas, seja arma própria ou seja arma imprópria, o nosso autor estará diante da existência do nosso delito, tá bom? Tranquilão? Vamos prosseguir aí nos nossos estudos. Vamos falando de uma outra figurinha. Vamos lá, dá uma olhadinha. Artigo 147, parágrafo 2º. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então perceba, se o nosso autor pratica o delito de stalking e também atinge ou emprega a violência vai gerar a responsabilidade penal do nosso autor. É aquilo que nossa doutrina chama de cúmulo material obrigatório. E aqui eu vou ter, por exemplo, o mais comum de violência empregada é a lesão corporal. Pode acontecer, tá bom, de ocasionar a violência por meio do homicídio, pode acontecer que o autor atinja o homicídio, ou pode acontecer também de ocorrer vias de fato, que é aquela contravenção penal que ofende a integridade do autor, tá bom? Nesse caso, o autor vai responder pelas penas do artigo 147, somado às penas do delito que ele praticou pela violência. E você vai ter que ver qual dos delitos. Essa é a consequência aí do nosso cúmulo material, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguindo aí. Em relação à nossa ação penal, ponto importante aqui, o artigo 147, parágrafo 3º, ele fala: somente se procede mediante representação. Somente se procede mediante representação. Então, nesse caso, o que nós temos aqui? Como o crime somente se procede mediante representação, estamos diante de uma ação penal pública condicionada à representação da vítima. A vítima tem que falar: eu desejo iniciar o delito em desfavor da vítima, tá bom? Lembrando aqui, dica de prova, qual é o prazo para que você ofereça a representação? Prazo decadencial de 6 meses, contados a partir do momento em que você sabe quem é a vítima, quem é o autor desse crime, quem praticou esse delito. Então, esse prazo de 6 meses só passa a ser contado a partir do momento que você sabe quem realmente é o autor dessa infração, tá bom? E lembrando que a representação, segundo a posição
praticamente pacífica da doutrina, não existe nenhuma formalidade. Basta ser uma manifestação de vontade da vítima no sentido de ver o seu agressor ser processado por conta da prática do delito, tá bom? Vamos lá, partindo aí para a última parte da nossa aula, falando da questão de como era o nosso ordenamento jurídico antes da nossa Lei 14.132, ou seja, a lei que cria o stalking. Antes de haver a tipificação do stalking, a conduta praticada pelo nosso agressor, ela estava previsto com uma contravenção penal, que é o chamado molestamento. Olha que interessante aqui, ó. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por acidente ou por motivo reprovável. Prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa. Com a entrada em vigor da nossa Lei 14.132, esse dispositivo ele foi revogado do nosso ordenamento jurídico. Então, esta contravenção penal, ela não produz qualquer efeito, tá bom? Agora vamos lá. Como foi revogado, nós temos que fazer aqui uma pequena reflexão, tá bom? O que acontece? Antes da existência dessa norma, 14.132, existe agentes, autores de crime, que já estavam respondendo pelo crime de molestamento, ou que já haviam sido condenados por esse crime de molestamento, tá bom? Então perceba, antes de 2021, existem pessoas que estavam respondendo pelo crime de molestamento, e existem pessoas que já foram condenadas por esse crime de molestamento. Mas perceba, com a entrada em vigor da nossa lei que cria o stalking, como é que fica a situação jurídica dessas pessoas? É esse momento que nós vamos refletir. Duas circunstâncias podem acontecer. Primeiro, a adequação da conduta do molestamento com a conduta prevista no 147. Você percebeu que a redação do molestamento ela é muito próxima à redação do nosso stalking? E a segunda circunstância é a não adequação da conduta do molestamento à conduta do stalking. Vamos ver como é que fica isso. Primeira delas, houve adequação. Ou seja, a conduta que a pessoa praticou antes de vigência da nossa lei 14.132, ela se adequa perfeitamente ao molestamento. As duas estão perfeitas. Nesse caso, o que vai acontecer aqui com o nosso agressor? O que você vai lembrar? Nessa circunstância, como ocorreu a perfeita adequação, eu tenho que lembrar que não houve abolitio criminis. Não ocorreu a abolição do crime, porque houve a adequação. Na verdade, nós estamos diante de um princípio que é chamado de princípio da continuidade delitiva, tá bom? Agora vamos lá. O princípio da continuidade delitiva, ele simplesmente faz com que a norma que foi revogada, ela continue a produzir efeitos na nova norma. Trouxe aqui um trechinho para vocês do habeas corpus, tá bom? 204.416 de São Paulo, do ministro Gilson Dipp, que trata dessa questão. Vamos lá, só um trechinho aqui, ó. Quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, na nova norma, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topograficamente ou normativamente diverso do originário, ou seja, houve simplesmente uma alteração. Só para você lembrar, antigamente nós tínhamos o 213 e o 214 do Código Penal, que era o estupro e o atentado violento ao pudor. Com o início de vigor da nossa Lei 14.015, juntou os dois delitos num só. Então não houve revogação, houve uma continuidade delitiva, tá bom? Nesse caso, como houve continuidade delitiva, o nosso delito, nosso autor, ele continua sendo punido pela mesma infração, uma vez que não houve aí qualquer alteração. Agora, na segunda circunstância, é quando não ocorreu a adequação típica, ou seja, a conduta de molestamento não se adequa à conduta do stalking. Nesse caso, o que vai acontecer? Abolitio criminis. Abolitio criminis, ou seja, estamos diante da abolitio criminis. E este daqui é o principal ponto aí que gera abolitio criminis. A pessoa que tenha sido condenada ou está sendo processada por ter praticado um único molestamento. Então, o ato de molestar dele foi de uma única vez, então automaticamente abolitio criminis, extingue-se a punibilidade do autor por conta desta
a alteração legislativa, tá bom? Aí estão as nossas referências, usamos aí o site do Dizer o Direito e obras aí de 3 autores que eu pessoalmente gosto bastante, Damásio, Kleber Masson e o Guilherme de Souza Nutti, tá bom? São as obras aí que nós usamos para auxiliar na nossa aula, beleza? Obrigado por ter você aqui conosco no nosso canal. Curtiu o vídeo, deixa o like, ativa o sininho aí para receber os novos vídeos e compartilhe também esse material aí com outras pessoas. Vamos divulgar o conhecimento das ciências criminais. Forte abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau!